Nesse vídeo a gente vai resolver o exercício que está escrito aqui. Então a gente vai tentar calcular uma aproximação do valor de π, partindo do conhecimento que o valor de π é dado por essa série infinita. Então a gente vai escrever um programa em linguagem C para calcular uma aproximação do valor de π, adicionando novos termos até que o módulo da diferença entre duas iterações consecutivas seja menor do que este número. Então aqui a gente tem bastante informação para processar, e a gente precisa quebrar esse problema em partes menores para conseguir resolver. A primeira delas é tentar correlacionar o problema com outros problemas parecidos que a gente já viu. Então, aqui a gente está somando uma certa quantidade de números. Então, de certa forma, ele é parecido com aquele problema que a gente fez de somar os n primeiros números, mas ele tem uma dificuldadezinha a mais porque a gente tem somas e subtrações, então, de alguma forma, a gente vai ter que tomar cuidado com esses sinais. Além disso, a gente não está mais só somando números inteiros, a gente está somando números fracionários. Então aqui a gente vai ter que usar variáveis do tipo float ou do tipo double, esse a gente vai ser obrigado a usar. E eu estou dizendo obrigado a usar variáveis do tipo double porque a gente tem uma certa preocupação com a precisão. A gente quer um resultado mais preciso, então, em geral, um resultado mais preciso é obtido com variáveis do tipo double. E a condição de parada do nosso programa é adicionar novos termos até que o módulo da diferença entre duas iterações consecutivas seja menor do que um certo limite. Então, a gente vai ter que calcular o módulo de um número. E calcular o módulo de um número em linguagem C, a gente vai usar uma função pronta que já existe na linguagem, mas a gente vai ter que tomar cuidado para salvar duas iterações consecutivas para ser capaz de calcular esse módulo. Bom, esse é o nosso exercício geral, é isso que a gente quer resolver. Mas vale a pena a gente fazer alguns testezinhos para a gente saber se a gente realmente entendeu bem como é que a linguagem C funciona. A gente pode fazer alguns testes que vão ajudar a gente a escrever esse programa. O primeiro deles eu vou usar a variável do tipo double, variável x do tipo double chamada x, e se eu escrever que x vale 1 dividido por 3 e der um printf do valor dessa variável x, lembrando que a gente pode fazer o printf de uma variável double usando porcentagem f, o que esse programa vai falar para a gente? Ele vai dar o resultado zero. E ele vai dar o resultado zero porque 1 é um número inteiro, 3 é um número inteiro, e aí o resultado dessa divisão também é um número inteiro. Mas se a gente for espertinho e escrever isso aqui dessa forma, 1.0 dividido por 3, 1.0 já não é mais um número inteiro. 1.0 é entendido como um número fracionário. E aí o resultado dessa conta vai dar também um número do tipo float. E isso aqui vale para qualquer divisão que a gente fizer. Vai funcionar dessa forma. Então a gente vai ter que se lembrar desse truque. Na hora de calcular essas frações, a gente vai escrever 1.0 dividido por uma certa coisa. A gente pode também testar o conceito mostrar como é que funciona a função módulo. Então, se eu escrever dessa forma, menos 1.0 dividido por 2, eu vou ter um número negativo, claramente. A função módulo é a função FABS, pelo menos é o módulo dos números, o F é de float, é o módulo dos números ponto flutuante. Então, se eu rodar esse resultado, eu vou trocar o sinal. Então, módulo de menos 0,5 vai ser mais 0,5. Vai ser essa função que eu vou precisar usar. Então, aprendidas essas duas coisas, a gente pode olhar de novo para o nosso programa e tentar enxergar qual é o padrão que está aqui. Em programação é sempre necessário reconhecer qual é o padrão para conseguir escrever um programa que faça sentido. E a gente pode perceber que os denominadores eles estão aumentando de 2 em 2. A gente pode pensar no primeiro número aqui como sendo 1 dividido por 1, 1 dividido por 3, 1 dividido por 5, 1 dividido por 7. Então, o denominador está aumentando de 2 em 2. A gente pode usar, então, essa estratégia para ir aumentando os nossos denominadores à medida que o nosso programa for continuando. E, em princípio, essa ideia de aumentar de 2 em 2 poderia sugerir que a gente fosse usar uma estrutura do tipo for, porque o for funciona bem nesses casos que você sabe muito claramente como é que é o incremento e tudo mais.
Mas aqui é melhor a gente usar um while, porque a gente vai continuar repetindo o nosso programa enquanto essa condição não estiver satisfeita. E a gente não sabe quantas iterações vão ser necessárias para conseguir esse grau de aproximação. Então, na verdade, a gente vai usar uma expressão do tipo while. Eu vou renomear, eu vou chamar double, eu vou chamar de approx, aproximação, a nossa variável que vai guardar a aproximação. E no nosso loop while, o que a gente vai fazer? Enquanto a diferença entre duas iterações enquanto a diferença for maior do que esse número, eu continuo adicionando. Porque eu só vou parar quando for menor do que esse número. Ou seja, eu vou também precisar de uma variável, eu vou chamar ela de diff, para diferença. E enquanto a diferença for maior do que 0.1234510 enquanto a diferença for maior do que isso, eu vou fazer certas contas. Eu vou usar aquela mesma ideia que a gente tinha antes de ter uma variável soma e que vai armazenando os resultados. Então, eu vou ter em alguma parte do meu programa, soma recebe o valor anterior de soma mais um próximo termo. Então, vocês percebem que a gente vai precisar de outras variáveis aqui. Eu vou precisar de uma variável para armazenar a soma, uma variável para armazenar os novos termos. Então, são outras variáveis também do tipo double, que eu vou declarar elas todas juntas aqui. E como é que é a inicialização dessas variáveis? Bom, a soma tem que ser inicializada com 0, porque para começo de conversa a gente não tem soma nenhuma, então a gente vai inicializando ela com 0. O termo, essa variável que eu chamei aqui de termo é cada uma dessas parcelas que estão aqui. Então, o nosso primeiro termo vai ser 1 dividido por 1. O nosso segundo termo vai ser 1 dividido por 3. 1 dividido por 5. Então, na lógica dos termos, tem uma outra variável. Eu vou precisar de alguma variável para representar esse denominador. E esse denominador pode ser uma variável inteira. Então, eu posso criar uma variável inteira chamada den, de denominador. Eu vou dar inicialmente o valor de 1 para esse denominador. E como é que vale o termo? O primeiro termo de todos vai ser 1 dividido por denominador. Então, a gente teria vontade de escrever isso dessa forma, mas lembra que se o denominador é inteiro e se o 1 é inteiro, essa conta do termo não vai dar exatamente o que a gente precisa. Então, eu vou modificar isso aqui para ser 1.0 dividido pelo denominador. Da primeira vez vai dar certo, eu vou ter o termo 1 dividido por 1. Mas como é que eu vou ter o termo 1 dividido por 3? Eu preciso atualizar o meu denominador. Então, para a próxima iteração, eu preciso fazer denominador igual a denominador mais 2. Atualizar o denominador dessa forma, para que na primeira iteração ele valha 1, mas depois ele vai valer 3, vai valer 5 e assim por diante. Além disso, eu tenho que tomar cuidado com os sinais, porque primeiro eu tenho um sinal positivo, depois um sinal negativo, um sinal positivo, um sinal negativo. Existem algumas formas que a gente poderia lidar com isso. Eu poderia somar, por exemplo, somar os positivos, depois somar os negativos, mas aí vai ficar confuso de como é que eu lido com a diferença entre duas iterações consecutivas. Então, o jeito que eu vou fazer é um pouquinho diferente. Eu vou definir uma outra variável, que é um contador. O contador indica quantos termos a gente já somou. Então, de antemão, eu não somei nenhum termo. No início eu não somei nenhum termo. Então, o meu contador, eu vou começar ele com 0. E o contador, como o próprio nome diz, é simplesmente um contador. Eu somei um número, eu somei 2 números, eu somei 3 números e assim por diante. Então, a atualização do meu contador, eu posso fazer dessa forma. Contador mais, seria o equivalente de escrever contador igual a contador mais 1. As duas coisas são iguais. Eu vou escrever do jeito mais curto, contador mais. E para que eu quero essa variável contador?
Porque conforme o valor dessa variável contador, eu vou fazer mais termo ou menos termo, mais termo ou menos termo. E no primeiro caso eu faço mais, e no segundo eu faço menos. Então a gente pode usar a seguinte lógica. Se contador porcentagem 2, o que isso aqui quer dizer? O resto da divisão de contador por 2. Ou seja, o contador é um número par ou é um número ímpar? 0 dividido por 2 vai dar resto 0. Nesse caso, em que dá resto 0, eu faço soma igual a soma mais termo. No caso contrário, que seriam os casos ímpares, o que eu faço? Soma recebe soma menos termo. Então essa é uma forma de saber se eu preciso somar ou subtrair os números. Bom, a gente precisa calcular a aproximação. O valor de π, na verdade, é 4 vezes a soma. Então, a nossa aproximação não é diretamente a soma. A aproximação é 4 vezes a soma. A nossa variável aproximação, então a aproximação vale 4 vezes a soma. Ok. Esse programa parece fazer sentido em muitos aspectos. No aspecto de calcular o próximo termo, de atualizar a soma somando ou subtraindo os termos, atualizar o denominador para que os próximos termos façam sentido, atualizar o contador para conseguir mudar esse sinal. O que está faltando é a gente atualizar o valor dessa variável diferença. Para a gente atualizar o valor dessa variável diferença, a gente tem que ter o valor de duas aproximações consecutivas. Então, não me basta só ter uma variável aproximação. Eu preciso também criar uma outra variável, aproximação, vou chamar só adiante, aproximação anterior. Por quê? Porque se eu não guardar duas variáveis, se eu não guardar a aproximação atual e a aproximação anterior, como é que eu vou conseguir calcular a diferença entre elas? Não tem cabimento. Então, se eu tenho as duas variáveis, eu consigo fazer a diferença é igual à aproximação menos a aproximação anterior, mas lembre-se que eu quero calcular o módulo da diferença entre as duas aproximações. Então, isso aqui seria FABS disso tudo. A diferença vai ser calculada desse jeito. E aí tem uma estratégia clássica em programação, que é a gente dar um passo para frente. Ou seja, uma vez que eu calculei a próxima aproximação, eu preciso jogar fora a aproximação anterior e substituir o valor da aproximação anterior com a aproximação atual. Então, depois de calcular a diferença, toma cuidado que aqui a ordem das linhas é muito importante, depois de calcular a diferença, eu vou fazer essa troca. A aproximação anterior recebe a aproximação. Se eu inverter a ordem dessas duas linhas, a aproximação e a aproximação anterior dariam o mesmo número, a diferença seria zero e o nosso programa ia parar antes da hora. Então, sempre tomar cuidado nessa hora de calcular as diferenças. E o segundo cuidado fundamental que a gente tem que tomar é com a inicialização das variáveis. Por exemplo, em que momento eu falei para o meu programa quanto é que vale a diferença? Em nenhum até agora. Então, como é que ele vai conseguir saber se a diferença é maior do que 0.001 ou não? Ele não saberia se ele tem que entrar no loop ou não. Então, eu preciso colocar um valor original para a diferença e eu vou jogar um valor bem alto para garantir que da primeira iteração ele vai entrar. Depois, nas próximas iterações, ele vai calcular os valores corretos. Mas da primeira eu vou forçar um valor bem alto. E, da mesma forma, eu preciso dar algum valor para a aproximação anterior. Eu vou chutar, por exemplo, π igual a 10, um valor completamente fora do normal, para que exista um primeiro valor da aproximação. Tudo isso é para garantir que o nosso programa vai começar de verdade. E uma vez que isso tudo está feito, as coisas devem funcionar melhor. Eu vou então, depois que o nosso while terminou, eu posso dar um printf, e eu vou então usar aquela forma do porcentagem f, na verdade porcentagem 7, para colocar 7 casos depois da vírgula, do nosso número aproximação. Então a nossa variável π está guardada na variável aproximação,
e o return 0 para terminar o programa. Aqui o nosso programa não está muito comunicativo, ele está simplesmente escrevendo o valor final, mas ele vai escrever o valor certo. Então, menos 3.14159 é a aproximação do começo do valor do π. Esse número deu certo. A gente pode perceber que se a gente diminuísse essa precisão, se a gente pedisse uma precisão pior, o nosso valor de π só ia estar certo as primeiras casas e não ia estar tão preciso quanto o anterior. Então, por isso que é importante escolher bem esse valor. Mas também não faz sentido você colocar um número muito, muito grande de casas, porque o computador tem uma precisão limitada, e aí, às vezes, ele pode não conseguir convergir para esse valor. Você pode ter problemas como... ou ele pode demorar demais, ou ele pode nem sequer convergir. Então, tomar cuidado na hora de definir esses valores das aproximações. É isso.